Abra sua Bíblia aí no Salmo 23. Nós vamos encerrar a série de mensagens, o menino, o gigante e o pastor, baseado na vida de Davi. Se você perdeu alguns desses sermões, vou pedir só para o pessoal do MC lá no fundo falar só um pouquinho baixinho, porque eu estou ouvindo daqui vocês conversando. E nós procuramos falar uma série de sermões sobre a vida de Davi. O primeiro sermão é como que Deus chama meninos e usa meninos, e como Ele escolheu aquele menino para ser rei, e como hoje Ele ainda está à procura de meninos. Meninos, entenda, menino e menina, né? Estou falando no plural. No segundo sermão nós falamos sobre o gigante, e é como que Deus, Ele prepara a prova, ou prepara provações na vida daqueles que são meninos, para transformá-los em homens, para prepará-los para o seu propósito. E como aquele menino não vamos dizer que não teve medo, mas ele não se acovardou diante do problema, diante do gigante que estava diante dele. Esses dois sermões estão disponíveis no canal da igreja no YouTube. Se você não veio, quiser assistir depois, estão lá, né, disponíveis. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o pastor. O Salmo 23, ele é um desafio a um relacionamento íntimo e pessoal com o pastor. E é muito enigmático um pastor escrevendo, que é Davi, falando de outro pastor. Ele sabe do que ele está falando, ele sabe das necessidades que um rebanho tem, o que o pastor precisa proporcionar, e da mesma forma que ele está falando enquanto pastor, ele está falando enquanto ovelha, porque ele é pastor de ovelha, do bicho, do animal ali irracional, e ele sabe o que tem que proporcionar ao seu rebanho, mas também se coloca, agora não mais como pastor, mas como ovelha, em ser cuidado por esse pastor, e o relacionamento que você precisa desempenhar e desenvolver com esse pastor. Eu coloquei aqui, vai ser projetado aqui na versão Maionot, do hebraico, a versão bem quase próximo do original, que diz assim: um cântico de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes Ele me deposita, ao lado de águas tranquilas Ele me conduz. Ele restaura a minha alma, Ele me conduz sobre atalhos de justiça, em consideração ao seu nome. Embora eu caminhe no vale obscurecido pela morte, não temerei nenhum mal, pois Tu estás comigo. Teu bordão e Teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim, em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungistes minha cabeça com óleo, minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência me persigam todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Meus irmãos, estudar a vida de Davi tem que nos colocar uma interrogação muito grande, tem que trazer uma inquietação. Como que um homem como Davi, tão pecador, pôde ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Como que alguém que, por exemplo, foi tão omisso com relação aos seus filhos, pôde ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Como alguém que não apenas cometeu adultério com Betseba, mas depois maquinou a morte do seu marido. Na verdade,
o negócio foi tão nojento que Davi fez, foi tão assim inescrupuloso, que ele, ao invés de ser homem e assumir o que fez, ele quis transferir para o marido de Betseba, quando soube que ela estava grávida, manda chamar da batalha, manda o homem ir para casa para que ele possa ter relações íntimas com a sua mulher, e aí sim o filho é dele, encobrir o seu pecado. E Urias era um homem mais digno do que o próprio Davi. Não, eu não vou. Ele estava deitado na porta do palácio, não foi para casa, não foi tomar um banho, não foi ver a sua mulher. E Betseba era muito bonita. E Davi insistindo, e Davi o chama e embriaga ele, quem sabe, alterado pelo álcool, ele vai para casa. Não foi. E vendo que não ia ter jeito, qual foi a decisão de Davi? Olha, essa aqui que é a parte pior. Ele escreve uma carta para Joabe, o comandante. E o que dizia na carta? Coloque Urias na linha de frente de batalha para que ele seja o quê? Morto. Ele dobra a carta, põe o selo do anel do rei e entrega. Quem que é o mensageiro da carta? O próprio Urias. Ele estava caminhando, carregando a sua sentença de morte. Irmãos, quem faz um negócio desse? Quem faz um negócio desse? Mas a Bíblia diz, né, lá em Atos 13, 22, Paulo está dizendo, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Apesar de eu olhar com repugnância algumas atitudes de Davi, nós não somos tão diferentes do que ele. Talvez a gente só não tenha cometido um homicídio ou um adultério, mas à luz da santidade de Deus, somos tão pecadores quanto. E quando vejo Davi e tudo isso que acontece, eu vejo na verdade um vislumbre da graça de Deus, bem na época em que a lei dominava. Chamar um homem assim como segundo o seu coração, mas espera um pouquinho, o que Deus está colocando na balança para ser segundo o seu coração? Nosso problema hoje é que a gente olha as falhas, né? A gente vai enumerando, né? Então, por exemplo, quem nunca se desviou, quem nasceu na igreja e nunca se desviou, né? Nunca bebi, nunca fumei, nunca saí da igreja, nunca estou aqui. Nós achamos que diante de Deus tem mais crédito do que ou quem veio do mundão, ou quem teve uma vida perniciosa lá fora, ou quem estava na igreja e se desviou e depois voltou e, né, voltou todo arrebentado. Na nossa cabeça tem mais crédito quem nunca. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Olha, eu nunca me desviei. Nasci na igreja, cresci na igreja, pais cristãos, meus pais diáconos, tudo o histórico os irmãos já sabem. Abandonei uma faculdade secular para obedecer o chamado. Estou aqui como pastor. Talvez você olhe para a minha vida, nossa, que legal, que exemplo. E não há diferença nenhuma se você pegar a minha vida e alguém que se converteu agora, que veio das drogas, do sexo, da bebida, tal, Se você acha que na corrida eu estou lá na frente, pronto para chegar a essa pessoa, não tem diferença nenhuma. Nós precisamos apagar um pouco, dar um Ctrl Alt Del nos conceitos que a gente tem aqui, porque são esses conceitos, por exemplo, que impedem de eu olhar Davi como homem segundo o coração de Deus pelas suas falhas, porque talvez eu não tenha cometido neste nível, e num nível de valores humanos muito grave, mas talvez eu seja uma pessoa egoísta, talvez eu seja uma pessoa mentirosa, talvez eu seja uma pessoa maldosa, talvez eu seja uma pessoa que E diante de Deus é a mesma coisa. Talvez seja uma pessoa avarenta, talvez seja uma pessoa isso, aquilo, outro, talvez eu seja uma pessoa manipuladora, talvez eu seja uma pessoa encrenqueira, que gosta de jogar confusão daqui, dali, acolá. Eu não matei, não adulterei, mas talvez, quando você põe essas duas pessoas, Davi e essa pessoa, ou eu ou você, diante de Deus, Deus vai falar assim: vocês são iguais.
Não, mas como eu sou igual? Se eu pegar o João Vitor, esse jovem aqui, 18 ou 20? 18 aninhos, começando a vida agora, e pegar o pior criminoso da cadeia, lá de Serra Azul, e colocar os dois juntos diante de Deus, Deus vai falar assim: os dois são iguais. Não, mas eu nunca fiz. Não, são iguais. Porque a sua natureza é caída tanto quanto aquela pessoa. E o seu coração é inclinado ao mal tanto quanto aquela pessoa. Não importa os crimes que ela cometeu, e você não cometeu nenhum crime, porque o seu pecado é o tanto quanto dele. E se você não tomar cuidado dos seus caminhos serem à luz do que o Senhor vê, talvez você faça a mesma coisa que essa pessoa fez. E eu falo do João Vitor, falo de mim, falo de todos nós. Então o que tinha em Davi? O que tinha no coração desse menino que conquistou o Senhor? O que está por trás dessa linda canção que é o Salmo 23? O icônico Salmo 23, que é feito tem muita gente que tem na parede de casa, tal, não sei o quê. O que está por trás do Salmo 23? Eu penso que ele é uma confissão daquilo que estava na alma de Davi, na alma daquele menino, quanto às suas expectativas, os seus medos, os seus conflitos, os seus anseios, as suas preocupações, onde que ele ia se refugiar, em que ele confiava, para onde ele iria, a quem que ele iria recorrer. É uma carta, é uma canção, é um poema de alguém que está escrevendo a um amigo, alguém que tem o seu interlocutor ou destinatário como um amigo. O pastor do Salmo 23 para Davi era um amigo. O Salmo 23 você pode olhar de uma forma assim e ver ele é muito simples. Ele não tem enrolação, ele não tem termos teológicos profundos. Ele é muito simples. Mas tão simples que há por trás dele uma força tão profunda, tão poderosa. Ele traz uma paz que não é uma paz através de fuga. Não, é uma paz através de enfrentar trevas, através de enfrentar um ataque que está por vir, e é algo que não está direcionado a um bem material, a um alvo material, a uma conquista material, está direcionado somente no próprio Deus, no próprio Senhor, no próprio pastor. Eu procuro fazer minha leitura, anual, ler a Bíblia, eu sempre estou lendo, então às vezes eu vou mudando a minha versão, e você que é estudioso da Bíblia, você que gosta para preparar um sermão, ou preparar uma aula, ou qualquer coisa que seja, tem uma Bíblia chamada Bíblia em ordem cronológica, a Patrícia, o irmão Batata, aqueles que vieram agora para Jesus, eu recomendo que compre essa Bíblia em ordem cronológica. Por quê? Porque ela te ajuda a ter um panorama bíblico, porque os livros e os textos estão dispostos na ordem dos fatos e acontecimentos, não da ordem que nós temos aqui. O jeito que a Bíblia está hoje para você aí é uma ordem temática. Ela é como uma biblioteca. Então você tem os primeiros livros do Pentateuco, 5 livros do Pentateuco, depois você vem os juízes ali, os profetas, os históricos, depois você vem profetas maiores e profetas menores, e isso não dá de fato o que aconteceu no tempo que aconteceu. Por exemplo, os Salmos é uma coletânea de hinos, os 150 hinos que são colocados ali, de vários autores, dos quais boa parte de Davi, mas vários deles foram escritos em tempos, tem até o Salmo de Moisés ali, em épocas diferentes. E hoje, nesse momento, o momento, por exemplo, o livro de Jó, que está no meio da Bíblia ali,
antes de Salmos, a gente pensa que não, o livro de Jó ele é datado, ele vem antes. Jó começa ali antes de Abraão, lá no Gênesis. Então, em termos de conhecimento, então eu sempre faço, a cada 2 ou 3 anos, a minha leitura é na Bíblia de ordem cronológica, a minha cabeça fixa dos acontecimentos, dos feitos ali. Por exemplo, na época dos reis, né, você tem lá os reis, você tem os profetas. Então a Bíblia ela é dividida em 2 partes, o reino do norte, que é Israel, e Judá. E os acontecimentos vão acontecendo ao mesmo tempo, e você vai inserindo onde entra Isaías, Jeremias, onde cada profeta profetizou, para quem ele profetizou e quando profetizou. E os salmos, eles acontecem da mesma forma. Então, por exemplo, se você tem interesse na vida de Davi, você começa a ler lá, quando Davi começa e nasce, e você lê na ordem cronológica, eles vão inserindo os salmos conforme eles foram sendo escritos no momento dos acontecimentos. E quando, por exemplo, Davi ele foge de Absalão, isso é muito interessante, você ler os salmos que Davi compôs quando estava fugindo de Absalão. Um desses salmos é aquele que ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava em fuga, ele estava longe da casa de Deus. Não havia ainda o templo, porque o templo ia ser construído depois. Havia o que? A arca no tabernáculo, ainda o que Moisés tinha instituído, mas ele não levou a arca na fuga. Então ele sabia que a presença de Deus não estava com eles naquele momento, porque a presença de Deus estava onde? Em Israel. Então você começa a ver o anseio do coração dele, entendendo o contexto, quando ele começa a escrever isso. Ai, puxa, né? Por exemplo, os coraitas, não foi Davi, foram os coraitas, mas neste contexto era junto, como suspira a corça, né? O Salmo 42, pelas correntes das águas, assim suspira, ó Deus, por ti a minha alma, quando eu irei, estarei novamente diante do Senhor. Esse contexto do Salmo é quando Davi está longe, está afastado, está em fuga, está fugindo. E se você observar, do começo que ele foge, até quando ele volta ao trono, que Absalão morre, em momento algum ele pede o trono de volta, que a glória da coroa seja restituída a ele. Ele não pede isso, ele só quer o quê? A presença de Deus. Ele só quer estar aonde? Na presença de Deus. Então, eu estou fazendo e falando tudo isso, porque você começa a entender o que Deus viu nesse menino para chamá-lo, apesar das suas falhas. Ora, você acha que eu sou pastor porque eu não tenho falha? Isso é uma das grandes crises que eu questiono. O que o Senhor viu em mim? Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor não chamou outra pessoa para ser pastor? Por que o Senhor me chamou para ser pastor desta igreja? Tinha gente melhor para vir para cá, porque são crises e são questionamentos que eu faço diante de Deus. Uma coisa que fica muito clara, não é porque tem mérito em mim, não é porque há mérito em Davi. O desejo do coração de Davi era somente o Senhor. Você está com a Bíblia aberta aí, né? O Salmo 23. Você vai ver, olha no versículo 1. Ele começa com o Senhor. E no verso 6 ele vai terminar com Senhor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No verso 6. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Irmãos, a dinâmica cristã, e aqui eu quero que você entenda bem isso, e aí eu vou amarrar com o que eu falei sobre dízimo e oferta. Deus na nossa vida não pode ser apenas um compartimento, uma parte, em que nós acionamos Ele quando estamos precisando, quando estamos com um problema, ou quando vai chegando no final de semana a gente vai lembrando, aí a gente lembra de Deus, não. Vou falar uma coisa para você entender. Deus não pode ser o botão de pisca-alerta do carro, que você só aperta ali quando o carro está quebrado, ou quando você precisa sinalizar alguma coisa. Não precisa, você não usa, você não aperta. Ele está ali, mas você não usa.
O Senhor, Ele precisa ser a totalidade da nossa vida. E é nisso que as nossas escolhas demonstram quanto Ele é ou não total em nossas vidas, ou quanto Ele é uma parte em nossas vidas. Não, mas eu também tenho outras vidas, mas outras coisas, pastor, na minha vida para fazer. Não é só a igreja, não é só... Irmãos, eu não estou falando de igreja, não estou falando de atividade religiosa, eu estou falando do Senhor. Eu estou falando do prazer de estar na presença dEle. Estar na presença dEle não é estar aqui. Estar na presença de Deus é estar na sua casa. Quando Jesus ensinou a orar, não falou assim, vai lá na igreja e ora em pé. Não, Jesus falou assim, entra no teu quarto, no teu aposento em secreto e ora ali que Deus vai ouvir sua oração. É nós pensarmos nele todo dia, acordar pensando nele. Você está diante de uma situação e a primeira coisa que você vai pensar, isso vai desagradar a Deus, eu não vou fazer isso. Quando sobe uma palavra para vir na sua boca, eu não vou falar, porque isso vai desagradar o meu Senhor. Olha, quando pensar em fazer isso, eu não vou fazer, porque isso vai desagradar meu Senhor. É você estar pensando nele 24 horas. E isso mover o seu coração, mover as suas ações, mover os seus compromissos, mover a sua agenda, porque eu quero o Senhor, e o que importa é Ele. Então quando Deus olha Davi, Deus, sim, Davi era pecador, sim, Davi teve atitudes execráveis, e pagou por isso. Qual foi a disciplina de Deus com o pecado de Betseba e tudo que Davi fez? Qual foi a disciplina? A morte da criança. Interessante, né? Por que que Deus mata a criança? Deus ruim, né? Não. Não se esqueça, é que é da descendência de Davi que viria quem? Jesus. E não poderia ser um descendente fruto de sangue e adultério. Porque quem vai continuar a sequência é quem? É Salomão. Não o fruto, um fruto de ordem pecaminosa. E Davi, ele é disciplinado por Deus. Como em outras ocasiões aconteceu com o censo, por exemplo. A praga que veio 3 dias, matou 70 mil pessoas por uma atitude errada de Davi. Mas o coração de Davi era só o Senhor. O Senhor, o Senhor e o Senhor. E ele começa no Salmo 23 a transpor a muralha não é do distanciamento, mas do inatingível, porque quando você fala Senhor, e o papel de Senhor é algo inalcançável, não é? Por exemplo, quando você lembra da história da Idade Média, dos senhores feudais, os donos da terra, eram pessoas poderosas, né? Moravam em castelos e tal, e os plebeus ali, as pessoas não tinham acesso ao Senhor, não tinham acesso ao Senhor, e quando o Senhor vinha, eles tinham que dar reverência, tinham que se prostrar, eles juravam por aquela bandeira, por aquele senhorio, e a vida deles era daquele Senhor, mas era uma coisa inatingível, era uma coisa que você não tinha acesso. E ele traz esse paralelo, que o Senhor é o meu pastor, e já traz uma linguagem de cuidado, já uma linguagem sem tanto rebusque, sem tanto refinamento, porque pastor não era uma profissão, não que não seja digna, mas não era uma profissão refinada. Lembra lá no Egito, Moisés orientou os irmãos a não dizerem para os egípcios que eles eram pastores, porque isso era abominável. Mas era algo mais tangível do que Senhor. Esse Senhor que é inatingível, esse Senhor que é inalcançável, Ele é o meu pastor. Então quem está ouvindo já começa, nossa, como assim? É uma analogia ou é uma metáfora que eu posso compreender
e que traz uma certa intimidade, porque com o Senhor, talvez não tenha como você ter uma intimidade, porque há uma distância natural, mas com o pastor sim. Porque é impossível você não ter intimidade com o pastor. Por que é impossível? Porque o pastor tem que cuidar. O pastor é o que vai atrás, o pastor é o que protege. Ele já traz a um nível da conversa em que o Senhor não fica só lá de cima determinando e trazendo e pá. Não, agora ele está próximo. Geralmente o pastor, se você for num pastor mesmo de profissão, se você der uma fungada nele, você vai sentir o mesmo cheiro das ovelhas, vai sentir nele. Porque ele está junto com o povo. Ele absorve o cheiro das ovelhas, porque ele está junto com elas. Não dá para proteger as ovelhas de longe. Isso, se ele estiver muito longe das suas ovelhas, isso pode de repente custar algumas delas, se vier um devorador, se vier um bicho e for devorar as ovelhas, até que ele chegue, talvez 2, 3, 4 já foram. Ele precisa estar sempre por quê? Por perto. Então Davi nos convida a encurtar essa distância com Deus. E isso também fica inerente aos outros salmos que ele escreve. Por exemplo, em outros salmos você vai ver como que ele se dirige a Deus, né? Além de Senhor. Ele vai falar como rei, ele vai se dirigir, o Senhor é o meu libertador. Às vezes de uma forma mais impessoal ele vai dizer que ele é a minha rocha, ele é o meu escudo. Ele vai para usar inclusive objetos inanimados, mas que transmite aquilo que ele quer, a questão, né, o escudo, proteção, tal, não sei o quê. Mas aqui não, aqui ele fala de pastor. E um pastor que tem que conviver com o seu rebanho, um pastor que não apenas isso, ele exerce o papel de guia, um pastor que protege, um pastor que até médico ele tem que ser, para cuidar das feridas das ovelhas. No versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Olha que interessante agora, no momento mais perigoso do Salmo, no momento de fato onde você tem ali a morte e respirando morte, e eu acho que para uma pessoa, para qualquer ser humano, é o momento mais delicado, é quando você tem a vida por um fio. Davi se dirige e traz ainda mais próximo, virando para o pastor, dizendo: você está comigo. Não é mais o Senhor lá longe, e não é talvez o pastor que esteja, apesar de perto, no aprisco, mas talvez alguns metros de distância. Quando eu andar pelo vale da sombra, você está comigo. E a ideia aqui não é mais um guia andando à frente e as ovelhas andando atrás, mas alguém que está ao lado, escoltando ele, escoltando a pessoa que está andando pelo vale da sombra da morte. E é você olhando ao lado e vendo o pastor aí do seu lado: eu não vou temer, porque tu estás comigo. Ele mostra que com o pastor, quando você tem a necessidade, você pode ter um companheiro ao seu lado. Um companheiro no pior momento que você possa viver em sua vida, andando pelo vale da sombra da morte. E interessante, não é um companheiro desarmado, ele está armado, ele está com a vara, ele está com o cajado. A vara para a defesa, o cajado para o controle. Às vezes talvez haja uma necessidade de uma disciplina, e disciplina traz segurança. Pais, não se iludam que não disciplinar os seus filhos, os filhos clamam por disciplina. E aqui entendo que eu estou falando de disciplina, não estou falando, você pode disciplinar com a vara, com a cinta, com o chinelo, você pode dialogar, você pode ser duro, você pode colocar de castigo, é a disciplina.
Os nossos filhos precisam disso, disciplina. E isso traz segurança para eles. A Sofia tem 8 anos. Nós já disciplinamos com vara. Quando eu digo vara, não é vara, né? Mas é a cinta, chinelo. Nunca foi com a cinta, chinelo. Talvez, eu acho que umas 5 vezes, em todo esse período, ela chegou nesse ponto, de que o diálogo já não estava funcionando mais. E a gente prometeu, e falou, e se repetiu, e repetiu. E foi necessário. Como já, na maioria das vezes, colocamos de castigo, tiramos isso, tiramos aquilo, fomos tirando as coisas que mais agradavam o coraçãozinho dela, até ela aprender o que nós queríamos com a questão da disciplina. E isso não afastou nossa filha de nós, ao contrário. E às vezes até conversando, ela fala, eu precisava dessa disciplina. Eu precisava ser... Porque eles entendem que a disciplina nada mais é do que uma correção de rota. E quando uma criança entende que o seu caminhar está sendo corrigido, e é para o bem dela, e elas entendem, isso traz segurança para elas. Porque sabe que você está guiando, você está orientando, e nunca para o mau caminho. Nunca um pai vai fazer algo para o mal dos seus filhos, nunca. Nunca. E a figura do pastor e de Deus, quando precisa disciplinar nós também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nos traz ao caminho, e isso nos traz segurança. Por que segurança? Porque eu estou no caminho que Deus quer para mim. E esse caminho, eu sei onde vai chegar. Não é estranho, não é desconhecido, não é, porque Ele está comigo. Derek Kidner disse assim: somente o Senhor pode guiar o homem através da morte. Todos os demais guias voltam para trás, deixando com que o viajante prossiga sozinho. Só Ele tem poder de ir com você através da morte. Os outros não, eles param ali. É essa profundidade que Davi está imprimindo no Salmo. E nos últimos 2 versículos, no 5 e no 6, nós temos aqui que a figura e a linguagem que ele introduziu ao pastor já foi cumprida, já serviu ao seu propósito, e agora vem para uma intimidade ainda maior. Já não há mais o perigo de morte. Agora nós estamos falando de um banquete, nós estamos falando daqueles que o perseguiam sendo envergonhados, sendo derrotados, nós estamos falando de honra, nós estamos falando de triunfo. E no momento que está triunfando, o pastor está junto, o pastor está ao lado preparando um cálice, preparando a ponto de transbordar o óleo, a festa, tudo aquilo que fazia parte daquela cultura judaica, está sendo preparado. Já não há mais o temor, não há mais a morte. Agora há o regozijo junto com o pastor. Os inimigos estão olhando e vendo o banquete na frente dos inimigos, a forma como que as pessoas são honradas. E é interessante você observar o contexto de festa no Antigo Testamento, né, no mundo do Antigo Testamento, né, o beber com alguém, né, era como criar uma aliança, uma cumplicidade, né, o sentar à mesa, né? Não à toa o momento da ressurreição e a celebração é feito por um banquete, a ceia do Senhor, o comer à mesa, e tudo isso de forma muito simbólica hoje é destruído, né? As famílias não sentam mais à mesa para comer. Boa parte das famílias não sentam mais à mesa para comer. E pelo menos uma vez na semana, faça a sua família inteira à mesa para comer. Um pega o prato, vai para o quarto, um pega o prato, vai para a sala. Um está comendo com o celular aqui, outro está comendo, vendo o resto da série que terminou. Não permita. Tente pelo menos, eu sei que a vida é muito atribulada, mas pelo menos uma vez, uma ou 2 vezes na semana, vamos entrar à mesa, celulares para lá, e vamos comer, e vamos conversar, e vamos olhar uns para os outros, vamos ter comunhão, porque há uma teologia da mesa na Bíblia, que a gente ignora.
E a ceia do Senhor é propriamente dito isso. O celebrar a ceia, as bodas do Cordeiro é uma grande festa. Isso é uma linguagem, uma expressão apocalíptica do que vai acontecer enquanto a tribulação estiver acontecendo aqui fora. É uma grande festa, é um banquete, é o comer. E é onde Davi está introduzindo aqui desta importância no Salmo 23, do triunfo, do regozijo junto com o pastor. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco, com o dia de hoje, com a nossa realidade de hoje? Eu já falei e já tenho falado e tenho ensinado. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Nunca se esqueça disso. Por isso que um louvor ministrado aqui tem que ser cristocêntrico. Por isso que uma pregação ministrada desse púlpito precisa ser cristocêntrica. Você pode pregar sobre José no Egito, mas tem que fazer a ponte para Jesus. Porque tudo o que aconteceu com José no Egito remete a Jesus. Porque tudo foi feito por intermédio dele. É para ele, é por ele. São todas as coisas a palavra do Senhor. Quando Davi está se referindo ao Salmo 23... você precisa ter a compreensão de que é um texto inspirado por Deus, e o que está acontecendo, e a dinâmica que está acontecendo com Davi, é cristocêntrica. É cristocêntrica. Quando Davi está falando, o Senhor é o meu pastor, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu pastor, e de nada terei falta. Aí você vai trabalhar a questão das pessoas da Trindade, você pode ir à vontade. Mas a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Miqueias 5:2: Tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Jesus não passa a existir tão somente quando ele dá o primeiro choro e sai do ventre de Maria, ou na verdade quando é concebido pelo Espírito Santo e ali já dentro do ventre de sua mãe já começa a mexer e tal, não sei o quê. Não é ali, Jesus já existia antes. Jesus já existia desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, em tempos antigos. Em João 8,58 respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus já existia. Em Gênesis 1:1 ele era o verbo. É através de Jesus que haja luz. O verbo haja luz era Jesus ali dando luz e criando, e Deus através de Jesus, o verbo criando. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quando Davi está falando, o Senhor é meu pastor, e tudo que ele discorre no Salmo 23, ele está projetando. Ele não tinha consciência. Você virar para mim e falar assim: pastor, ele tinha consciência que falava de Jesus? É claro que não. Você só vai saber que o nome é Jesus quando o anjo fala para José, e você vai colocar o nome de Jesus. É aí quando você vê o trabalhar do Espírito na revelação, né? Muitos salmos, tem muitos salmos messiânicos. Por exemplo, o Salmo 22 é um salmo messiânico, que Davi escreve, exatas palavras, é um salmo messiânico e profético. Meu Deus, por que me desamparaste? Está no Salmo 22. Quem é que repete essas palavras? O próprio Jesus. Onde? Na cruz. Davi também estava vivendo um momento que ele se sentia abandonado e faz essas palavras, e Jesus vai e repete as mesmas palavras. É um salmo profético messiânico. Você quer ver o tanto que Jesus está no Salmo 23? João 10:11, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 1 Pedro 5:4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Ele é as verdes pastagens. O que é verde pastagem, irmãos?
do Salmo 23 que Davi escreveu? O que são pastos verdejantes? O que é isso para uma ovelha? Alimento, não é? João 6,48, eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento, Ele é aquele que nos sustenta, tem que nos bastar. Jesus tem que bastar em nossas vidas, bastar em nossas prioridades, bastar naquilo que nós queremos. Ele tem que ser o nosso alimento diário. Aí, de novo, eu vou falar para os irmãos: quantas refeições em média fazemos por dia? 3, 4 aí, né? Todo dia. Sim? Ou você come uma vez na semana e você come na segunda e dá até quarta-feira? Não dá, né, Márcia? Não dá. Por que na parte espiritual, e a Bíblia ela é repleta de tantas analogias, metáforas, alegorias, por que na parte espiritual a gente não leva também com a mesma seriedade de nos alimentarmos de Deus todo dia? Por que nós vivemos de porções somente de final de semana, quando o pastor prega, ou numa mensagenzinha que você recebe pela internet, ou sei lá o quê? Quando na verdade, engraçado, né? O véu do templo rasga com a morte de Jesus, para que nós tenhamos acesso livre a Deus, para que hoje você fique preso ao que pastores e devocional e o que o WhatsApp manda, e você é incapaz de ir na presença de Deus e ouvir Ele falar diretamente com você. Precisa o pastor Lucas abrir a Bíblia e falar, para você ouvir Deus falando. Precisa o pastor X da televisão falar e você receber lá, porque você está inscrito no canal dele do YouTube, e vem lá o despertador lá e tem uma mensagem nova, você vai ouvir. Aí, nossa, Deus falou comigo, porque o pastor falou lá. Precisa disso, quando na verdade Deus pode e quer falar diretamente com cada um dos irmãos. Mas não fala, porque somos preguiçosos, não queremos abrir a Bíblia, não vamos lá e não debruçamos, estamos distraídos com muitas e muitas coisas que o diabo coloca na nossa frente, mas não buscamos e não queremos Deus. E depois não sabemos que a nossa vida está de mal a pior, porque nossos filhos estão desinteressados, porque isso, porque aquilo outro, ai Deus abandonou, e daqui a pouco o mundo veio e e o mundo está aí para tragar, e o diabo está aí. Quando eu olho para o Salmo 23, isso é um convite a um relacionamento íntimo. É você desfrutar de um relacionamento profundo, você com Deus. Não, ai nossa, o irmão contou um testemunho tão gostoso que tanto. Não, você tem que ter os seus testemunhos próprios. Está na hora de você contar suas experiências com Deus. Não viver na base de testemunho que o pastor conta, que você viu, que você não. Está na hora de você ter isso, porque a intimidade não é para todos que reconhecem e olhem Jesus como seu pastor e permitem ser pastoreados por Ele. Ele é as águas tranquilas. João 4, 13 e 14, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, irmãos, interessante, você pode interpretar o ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte como de fato está vivendo um perigo de morte iminente, uma enfermidade, uma dor, o que seja, ou talvez algo tão angustiante quanto. O fato é que quando você tem em Jesus essas águas tranquilas, você passa por crises e por situações na sua vida em paz. Isso é um grande mistério, isso é uma loucura, porque enquanto muitos estão vivendo situações de desespero, de se descabelar e de não sei o que, você também está atribulado, mas a diferença é que você goza de uma paz, e o próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é o referencial de paz do mundo, é algo de Jesus.
Você pode estar vivendo uma crise pessoal, está vivendo uma situação difícil, você pode estar vendo coisas do seu passado que ainda te assombram, mas você tem paz, águas tranquilas. E talvez seja possível para você fazer uma comparação do antes e depois, quando você entregou sua vida a Jesus, de como você era, de como você é agora. Isso não é algo que você reprograma, porque não somos um computador. Você não troca o chip, coloca lá um novo programa, um novo software, faz uma atualização, faz um download. Não é. Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós encontramos e entregamos Jesus, o nosso coração a Jesus, e Ele passou a fazer morada em nossas vidas. É o que o mundo não entende, é o que o mundo não compreende, e é o que o mundo não está nem um pouco interessado. E é engraçado você ver. Eu vou ser muito franco, irmãos, cada final de ano eu tenho ficado cada vez mais cansado, porque você já parou para perceber que é sempre a mesma coisa? Você posta lá que Natal é Jesus, Feliz Natal é Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, a gente prega, faz as pregações, Jesus, aí você vai lá, se junta com a sua família, é sempre a mesma coisa, a gente faz amigo secreto, a gente faz isso, o peru, cada um leva um prato, aquela coisa toda, aí mistura, a sua família é cristã, outra não é, quem não é, que leva bebida vai beber, vai encher a cara, quem não é, não sei o que, aquela coisa toda, e abraço daqui, tapinha na costa, gorrinho lá, não sei o que, você pode até dar uma palavrinha, mas no fundo, o pessoal não quer saber de Jesus, o verdadeiro Jesus. Isso virou mais uma questão protocolar. É o momento que para todo mundo. Então, se eu não parar também descansar e fazer, eu não vou descansar, porque janeiro já começa tudo de novo, então eu vou lá fazer. As pessoas não querem ter um relacionamento com Jesus. Eu postei esses dias na minha rede social uma pergunta, e é muito interessante, assim, você consegue. Eu não faço isso porque eu não tenho nem menor vaidade, mas você consegue ver o nível de repercussão, o que as pessoas estão interessadas, quando elas curtem ou compartilham. E eu postei o texto da conversa do anjo com José, dizendo que o seu nome é Jesus, e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eu escrevi lá, o nascimento de Jesus tem um propósito. Se você já tem a certeza, a amplitude dessa salvação, eu não sei quem leu, quem deixou de ler, mas não é o tipo de coisa que as pessoas querem, as pessoas não curtem, as pessoas não compartilham, não espalham. Ela quer fotinho bonitinha de você na frente da árvore, com um chapeuzinho, põe um cachorro, é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem. Eu fico questionando o quanto que essa coisa, nessa cegueira de uma forma geral, está nos empurrando no dia a dia para um relacionamento longe do pastor, do Supremo Pastor. Porque eu vou falar de novo, o Salmo 23 é um convite a um relacionamento pessoal, íntimo. Não é mais você orar ao Senhor distante, mas é o pastor que está ao seu lado. E agora, muito mais evidente, a pessoa do Senhor Jesus, no Salmo 23, como nosso pastor, Ele é o pastor. Guia-me pelas veredas da justiça. João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele pode e vai nos guiar, porque Ele é a luz, é Ele que ilumina o caminho. Ele é a nossa proteção no vale da sombra da morte, João 10, de 7 a 10. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E por fim, certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Mateus 28, 20, palavras de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, eu gostaria de desafiar você, nesse último sermão, a buscar ter um relacionamento íntimo com Jesus, com o pastor. Não aquele distante e inalcançável, inatingível, mas aquele de proximidade,
aquele de quem está ao seu lado, aquele de quem te protege, aquele de quem te guia, aquele de quem traz e dá alimento, como Davi fez, como Davi buscou e como Davi perseguiu. E aí agora você talvez consiga entender por que Deus olha para Davi e diz assim: o homem segundo o meu coração. Porque este homem, este menino pode até ter pecados, como todos nós temos, mas ele nunca deixou de me procurar e de ter a mim como a sua primeira opção. Ele nunca deixou de querer ter um relacionamento íntimo e profundo comigo e com o meu filho, o seu pastor. Veja as músicas que ele compôs, veja o que estava no coração desse menino, veja qual era a sua prioridade. E você vai entender por que ele era e foi o homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos em Jesus nosso abrigo, consolo, alimento, paz, segurança, diante de um mundo que está cada vez perdido e mais perdido sem a presença de Deus. Você vai acompanhar e continuar acompanhando a história de Davi, e você vai ver que esse menino pastor vai continuar a sua jornada caminhando até se assentar no trono. Davi vai ser coroado por volta dos 30 anos de idade. Ele vai governar sobre Judá e sobre Israel por 40 anos. Ele viveu vitórias, ele viveu derrotas, ele viveu fracassos em sua vida, mas em toda essa jornada ele manteve um relacionamento íntimo com o Supremo Pastor. A minha pergunta para você e para mim mesmo: nós vamos viver vitórias na nossa vida, fracassos, pecados, nós vamos às vezes sair da rota, nós vamos às vezes estar lá em cima, igual, pipoca pulando, acabou não estar lá embaixo. A nossa vida é assim, mas a pergunta é: apesar dessa dinâmica de montanha-russa, lá em cima, lá embaixo, você pode dizer que você está buscando, está investindo num relacionamento íntimo com o pastor? Porque o problema é você viver essas turbulências, que é o natural de uma vida. Isso não faz você pior, isso te mostra quanto você é humano, o quanto você é finito, como Davi era e como eu sou. A questão não é essa, a questão é: apesar disso, você está investindo numa intimidade com o pastor? Porque Davi estava. E Davi demonstra, e a vida de Davi mostra o quanto é possível sermos falhos, mas ainda sermos recebidos por Deus, buscando um relacionamento com Ele. E isso é graça, porque se você acha que é possível alguém santo ter intimidade com alguém pecador como nós, é só pela graça, é só pelo sangue de Jesus, que é o caminho que nos leva a Deus. Só depende de nós, só depende de mim e de você. E às vezes nós vamos ter que tirar certas coisas que estão impedindo de termos esta profunda relação íntima. Talvez você precise largar um pouco as coisas que estão na sua frente. O que os seus olhos têm visto? Esses dias eu me cobrei mesmo, eu tenho dedicado mais tempo vendo série do que lendo a Bíblia. Está errado? Eu preciso inverter a balança. Eu preciso buscar mais a Deus. Satanás não precisa tirar a Bíblia da gente, ele vai colocando pedras no meio do caminho, Ele vai colocando coisas, obstáculos, e a gente vai se entregando. O que você vai fazer para 2022? Porque, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, e vou falar com todo amor e vou encerrar essa pregação. Se você que frequenta essa igreja disser para mim que você não tem intimidade com o pastor, você é tão somente um religioso, e você ainda não entendeu o que você veio fazer aqui. Não entendeu. E o Pai não busca religiosos, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, o Salmo 23 não tem que ser usado como amuleto. O Salmo 23 tem que ser usado como um convite a uma intimidade com o pastor, a uma proximidade com esse pastor, e que eu tenho certeza que vai mudar a nossa vida, como mudou a vida do menino, como mudou
a vida deste menino que se tornaria rei e pode mudar a nossa vida também. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida nessa busca por um relacionamento pessoal com este pastor que ainda está disponível a nós nos dias de hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Convido a equipe do louvor que vem à frente.